Abra sua Bíblia lá no profeta Isaías, capítulo 43. Ô glória! Quinta semana de oração, quinta semana declarando que Deus vai fazer algo novo, mas Deus já está fazendo algo novo. E eu creio que essa palavra, ela só confirma, e daqui a pouco nós vamos orar por aquelas pessoas que estão hoje enfermas, enfrentando alguma dificuldade na saúde ou até outra dificuldade em qualquer outra área. Isaías 43. Profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler apenas o verso 18 e o verso 19. Isaías 43, apenas o verso 18 e também acrescento aí o verso 19. Glória a Deus. Quem já encontrou aí, diga amém. Oh, aleluia. Diz assim a palavra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai ou nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, e nós não podemos deixar de falar sobre isso. Ele é conhecido como um profeta que falou mais profundamente e com mais quantidade de revelações acerca do ministério, vida, ministério e até obras que o Messias faria quando estivesse na terra. Então o profeta Isaías, ele tem uma proeminência dentre os outros profetas, porque ele se destaca como profeta messiânico. E quando ele está revelando essa palavra que eu acabei de ler, essa palavra aí, ela também não está fora dessa visão do profeta, ou dessa revelação do profeta em relação ao Messias. Na verdade, essa palavra está apontando para a vinda do Messias. Quando ele diz assim, para não considerar as coisas passadas, para desprezar as coisas antigas, porque algo novo estava para acontecer, ele está falando exatamente do advento do Messias. Ele está falando do nascimento do Messias, da vida do Messias, da morte do Messias, da ressurreição do Messias e do que o que tudo isso nos proporcionou. Então, ele está dizendo, tem algo novo vindo aí, tem algo novo para acontecer e virá a luz. E ele até faz uma pergunta: será que as pessoas vão saber quando esse algo novo acontecer? Será que as pessoas vão perceber que algo novo está acontecendo? E nós, olhando de novo para a história do Messias, nós vamos ver que algumas pessoas perceberam. Algumas pessoas tomaram posse, algumas pessoas chegaram perto de Jesus e entenderam que Jesus era a revelação desse algo novo. Mas outros não, outros perseguiram, outros caluniaram, outros até mesmo foram cruéis, a ponto de traí-lo, de prendê-lo, de julgá-lo, condená-lo, levá-lo à morte de cruz. Então, nem todo mundo entendeu o que Deus estava fazendo. E eu queria trazer, dentro desse contexto, do que Isaías profetizou, Isaías revelou, e do que aconteceu na história do Messias, no advento do Messias, eu quero trazer lições para o nosso tempo, para a nossa época, porque Deus não parou de fazer coisas novas. Alguém pode até se enganar achando que o que Deus fez de novo, que Isaías está profetizando, ficou só lá no passado, acabou, terminou.
quando Jesus ressuscitou, quando Jesus derramou lá o batismo com o Espírito Santo e a igreja foi formada, a partir daí já não há mais nada novo, não está acontecendo mais nada de novo. O que tinha de acontecer, já aconteceu. Isso é um ledo engano. As pessoas que pensam que Deus parou de fazer coisas novas, as pessoas estão enganadas. Deus continua fazendo algo novo. Aleluia. E eu penso que o problema é não perceber isso. Então, naquela época, vamos tentar imaginar as pessoas daquela época. Como muitas pessoas não estavam fazendo a mínima ideia do que estava acontecendo. Jesus estava caminhando nessa terra, fazendo tanta coisa boa, curando enfermos, até mortos ele ressuscitou, mas tinha gente que não aceitava Jesus como Messias. Tinha gente que rejeitava, com tudo de bom que ele estava fazendo. Todas as coisas boas que ele fazia, mesmo assim tinha gente que o odiava, que queria vê-lo morto. Aliás, você que conhece a história, sabe que foi uma multidão, não foi um grupinho, um pequeno grupo, não, foi um grupão, foi muita gente que gritou, crucifica-o, solta-nos Barrabás, esse a gente quer que solte, e uma multidão sentenciou Jesus à morte de cruz. Então, não foi um grupinho pequeno que não estava entendendo nada, não, tinha um grupo muito grande, tinha muita gente que não estava entendendo nada, que não estava percebendo nada de novo, mas nós olhamos para essa mesma história, e a narrativa bíblica vai nos contar, que mesmo diante de tanta incredulidade, mesmo diante de tanta gente que fez vista grossa, para o que Jesus fazia, mas ainda assim nós enxergamos algumas pessoas que se prostraram diante de Jesus e que disseram: tu és o Messias, tu és o Salvador do mundo. Nós encontramos pessoas que entenderam que Jesus era a promessa de Deus para a humanidade. Nós ainda encontramos pessoas como aquele leproso lá de Mateus capítulo 8, que quando Jesus desceu do monte, o leproso se aproximou e se prostrou e o adorou e disse: Jesus, filho de Davi, se quiseres podes tornar-me limpo. E aí Jesus disse: eu quero ser limpo. E aquele leproso foi purificado da sua lepra na mesma hora, no momento instantâneo ali, Jesus curou aquele leproso. Nós entendemos que aquele homem foi corajoso para dizer filho de Davi, porque essa palavra filho de Davi é a mesma coisa que dizer assim: você é o Messias, você é o prometido, aquele que estaria reinando. E aí nós encontramos esse leproso falando assim. Vemos também o próprio Bartimeu, cego, que também gritou lá na entrada de Jericó, na cidade de Jericó. O Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está declarando que Jesus é o Messias. Ele está dizendo: eu reconheço que tu és o Messias, eu reconheço que tu és aquele prometido, que o profeta Isaías revelou, que algo novo iria acontecer. Eu reconheço que é o Senhor, esse algo novo que estaria para acontecer é o Senhor. Quando Bartimeu reconheceu e chegou perto de Jesus, Jesus falou com ele: que queres que eu te faça? E o cego falou: que eu tenha vista, Senhor. E na mesma hora Jesus tocou no cego e disse: recupera a tua visão. E na mesma hora aquele homem cego foi curado. Oh, aleluia. Então eu entendo que Deus não parou de fazer coisas novas, como foi naquela época, ainda é hoje. Porque o problema que a gente enfrenta hoje é o mesmo que a gente enfrentaria se estivéssemos no passado. O mesmo problema, que muita gente não percebe o que Deus está fazendo. Tem muita gente que está como que uma venda nos olhos e não consegue entender o que Deus está fazendo. E eu sei que nós vivemos assim um tempo de obscuridade,
nós vivemos um tempo assim de escuridão. A pandemia assustou muita gente. A pandemia fez as pessoas se sentirem frágeis. A pandemia assustou até crente que não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí algumas pessoas realmente ficaram muito atemorizadas com tudo que aconteceu no mundo todo. Teve gente que chorou a morte de familiares, teve muitas pessoas que perderam pessoas queridas. Então foi um momento assim, muito tenebroso sobre a face da terra, e muita gente achou que Deus não estava fazendo nada. Muita gente achou que Deus tirou férias no período da pandemia, que Deus simplesmente não poderia proteger ninguém, que Deus não poderia ajudar ninguém nessa hora. Deus simplesmente tirou férias e nós ficamos por conta da Organização Mundial da Saúde, nós ficamos por conta do Mandetta, nós ficamos por conta do Ministério da Saúde, nós ficamos por conta de uma vacina que a gente estava esperando ficar pronta logo. Então as pessoas ficaram assim meio que desorientadas e perdidas, e algumas pessoas simplesmente ignoraram que Deus existe. Muita gente simplesmente esqueceu que Deus existe. Nesse tempo foi um tempo tenebroso, e nós entendemos que muita gente não percebeu o que Deus estava fazendo nessa época. E agora, já com 2 anos depois, vamos para 2 anos depois desse período bem tenebroso que a humanidade passou, nós ainda vemos pessoas ainda sofrendo os reflexos desse tempo. Ainda tem gente atemorizada, ainda tem gente em depressão, ainda tem gente com medo de sair nas ruas, ainda tem gente com medo de doenças, não pode pegar uma gripe que já pensa que vai morrer. Tem pessoas que estão com síndrome do pânico, o coração acelerado, a língua, a boca fica seca, e a pessoa sofre de ansiedade. E aí, meu irmão, eu vejo que nós estamos vivendo o reflexo de uma época muito difícil que a humanidade passou, e ainda assim tem gente que não está entendendo que Deus ainda trabalha nesse tempo. Tem gente que não está entendendo. Meu irmão, mas que bom que pelo menos agora as pessoas estão tendo coragem de vir para a igreja. Que bom que nesse tempo algumas igrejas se despertaram para poder colocar as suas programações na internet. Então tem algumas pessoas que nos assistem pela internet. Que bom que algumas coisas boas surgiram nessa época difícil, tenebrosa e ruim para muita gente. Mas eu quero dizer algo que Deus não parou de fazer. Nunca parou e nunca vai parar. A mão dele continua estendida, o seu braço não está encolhido, o seu ouvido não está agravado, mas ele ainda continua ouvindo as nossas orações, ele continua ainda ouvindo o nosso clamor, e um detalhe, ele continua vendo a nossa fé. Ele ouve oração, ele responde ao clamor da igreja, mas ele também está de olho na nossa fé. Ele está olhando, contemplando a nossa fé. Então eu, ao olhar para esse texto aqui de Isaías, em que ele apontava para o futuro e dizia assim: Deus vai fazer algo novo. Algumas pessoas não estavam vendo, e Deus estava fazendo. Deus estava fazendo, mas muita gente não estava vendo o que Deus estava fazendo. Aquilo que Deus fez e que muita gente não conseguiu enxergar, chegou até nós. Oh, aleluia! O que Deus já estava fazendo, Roma, muitas pessoas em Roma não estavam sabendo o que Deus estava fazendo. Muitas pessoas na Grécia não estavam sabendo o que Deus estava fazendo lá em Jerusalém, lá naquele pequeno país conhecido hoje como Israel, naquela época mais conhecida como a Palestina. Como muita gente naquela época não estava sabendo. E existem textos na Bíblia em que Jesus ele foi procurado por gregos. Os gregos vieram atrás de Jesus. Nós encontramos
os gregos interessados em levar Jesus para a Grécia. E aí, Jesus se recusa. Ele fala assim, não, porque se o Filho do Homem caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Ele se recusa a ir com os gregos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em João. Evangelho de João. O que Deus está fazendo é tão grande que chama a atenção dos gregos. Capítulo 12. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro e a notícia se espalhou. Muitos judeus foram lá em Betânia para ver, para confirmar, para saber se Lázaro estava vivo. E muitos judeus, quando viram Lázaro vivo, quando viram Jesus lá naquele banquete, muitos judeus creram. E aí a notícia se espalhou. No capítulo 12, versículo 20 em diante diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará a servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: não, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, muitos atrairei a mim. Aleluia. E dizia isto significando da morte com que ia morrer. Nesse texto eu quero dizer que Jesus foi procurado pelos gregos. E aqui não nos dá muita informação. Mas nós podemos deduzir que os gregos foram atrás de Jesus interessados no ensinamento, porque os gregos gostam muito de filosofia. A filosofia é algo, né, o berço da filosofia é a Grécia. A gente conhece ali Aristóteles, Sócrates, Platão e outros que tiveram ali, né, o berço da filosofia na Grécia. E nós entendemos que Jesus, ele tinha uns ensinamentos muito profundos e os gregos ficaram interessados. Vamos levar Jesus porque ele vai ser o nosso segundo Sócrates. Vai nos ensinar muitas coisas interessantes. Os gregos gostam de sabedoria. Vamos levar Jesus para lá. E eu não acredito que eles fizeram assim apenas um convite, sem fazer uma proposta. Pastor, como o senhor tem tanta certeza? Pelo que Jesus respondeu. Eu acredito que a proposta foi pesada. Eu acredito que os gregos chegaram lá falando assim: ó, o senhor vai chegar lá, vai ter um palácio te esperando, o senhor vai ter lá o maior conforto, vamos lá para a Grécia, o senhor vai ser tratado como um mestre, alguém importante, e nós vamos te dar um salário X, vamos te dar uma condição que nesse lugar aqui, ninguém vai lhe oferecer uma condição como essa. Então foi uma proposta tentadora. Eu creio que os gregos não foram lá apenas para conhecer judeus adoradores. Eles adoravam
e depois voltavam para a Grécia. Então eles foram para adorar e depois da festa voltariam para a Grécia, mas ficariam bem satisfeitos se eles voltassem para casa levando Jesus, levando para estar com eles. E aí esses gregos fizeram uma proposta violenta, eu creio, fizeram algo que despertou em Jesus, né, como se fosse uma tentação. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas Jesus já tinha uma resposta definida. Você vê o que ele respondeu: quem amar a sua vida, perdê-la-á. Ele está dizendo assim, ó, eu não vou lá atrás dessa proposta não, porque eu não vim para isso, eu vim para dar a minha vida, eu vim para morrer. Eu vim para que o meu corpo fosse levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei muitos a mim. Então Jesus, ele está dando uma resposta que muitas pessoas não entendem. Por que Jesus está falando de morte? Por que Jesus está falando que chegou a hora dele ser glorificado? Por que Jesus está falando que chegou a minha hora? Porque ele está dizendo assim, essa proposta é tentadora. Essa proposta é para me levar para a Grécia e me fazer um homem para viver lá 100 anos na Grécia, 200 anos na Grécia, sendo um ensinador, sendo apenas um mestre de uma nova filosofia. E aí Jesus fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele vai ser mais um Sócrates, vai ser mais um Platão, vai ser mais um Aristóteles, mais um filósofo que passou pela história. Mas ele diz assim, ó, mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, esse vai dar muito fruto. E aí eu glorifico a Deus, porque eu não sirvo a um filósofo, eu sirvo ao meu Salvador, que entregou a sua vida por mim. Porque Aristóteles ensinou muitas coisas, mas não morreu por ninguém. Sócrates ensinou muitas coisas de filosofia, mas não morreu por ninguém. Platão ensinou muitas coisas de filosofia, mas não morreu por ninguém. Mas o meu Jesus morreu por mim. O meu Jesus morreu por você. E esse é algo novo. Esse é o algo novo que Deus queria fazer por toda a humanidade. Porque nós não precisamos de filosofia. Você não precisa de filosofia. Você precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus. Você só precisa de um Salvador. E Ele se chama Jesus. Então nessa noite, Deus revela algo novo. Nessa noite, Deus está falando com você algo novo. A ciência desse mundo perecerá. O conhecimento desse mundo perecerá, mas aquele que fizer a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Resplandecerá como os astros no mundo. Porque aquele que fizer a vontade do Senhor não é seguir uma filosofia, não é seguir um ensinamento, não. Mas é seguir a Jesus, é um homem. Não é um código de leis, não é um código de ensinamento que nós aprendemos, porque isso qualquer religião vai proporcionar. Todas as religiões têm um código de ética, têm um código de ensinamento. Todas as religiões vão oferecer algum tipo de doutrina, e isso é algo que é peculiar à religião. Mas Deus não nos deu uma religião, Deus nos deu a salvação no seu Filho Jesus Cristo, e nós estamos nele, arraigados nele, edificados nele, firmados nele. Nós estamos aqui por causa dele. Foi por causa dele que nós entregamos a nossa vida, foi por causa dele que nós nos desfizemos da vida do mundo, da vida do pecado. Porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a sua vida, ganhará a vida eterna. E a salvação é isso. A salvação é você rejeitar o mundo, é você renunciar aos prazeres do mundo. Os gregos convidaram Jesus e ofereceram tantas coisas para ele, mas ele disse assim, não, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai Celestial. E a resposta de Jesus foi tão boa, foi tão agradável, que veio uma voz do céu. Uma voz do céu, quando Jesus falou assim, o que direi então? Direi, Pai, glorifica o teu Filho, glorifica o teu nome, aliás. Aí veio uma voz do céu, versículo 28, dizendo, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei.
Oh, aleluia. Quem estava ali presente pensou assim: isso foi um trovão, parece um barulho de trovão. Alguém também falou assim: olha, foi um anjo que lhe falou. E Jesus então disse: essa voz não veio por amor de mim, mas essa voz veio por amor de vós. É para que vocês entendam o que é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é renunciar a algumas coisas que são tentadoras, algumas coisas que nós vamos usar como desculpa, como pretexto para não seguir a ordem do mestre, para não se entregar totalmente na vontade de Deus. Então entenda muito bem que não seria erro, não seria um pecado muito grotesco Jesus aceitar o convite dos gregos. Muitos de nós às vezes somos também tentados, seduzidos para poder ir por uma direção aonde nós nos afastaremos do que Deus quer para nós. Muitos de nós vamos usar uma desculpa esfarrapada e dizer: não é trabalho, quem vai botar pão na mesa dos meus filhos, quem vai pagar o meu aluguel? Meus irmãos, eu quero dizer para você que quanto mais você se dedica a fazer a vontade de Deus, mais Deus se compromete em suprir todas as tuas necessidades. É o que eu tenho visto. Quem tem se entregado, quem tem renunciado, quem tem feito um propósito com Deus, Deus não deixa faltar nada. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, que Deus não parou de fazer coisa nova, Deus está fazendo. O problema é que muita gente não está enxergando. Muita gente na igreja não está enxergando, como também não enxergaram lá na época de Jesus. E eu termino a minha reflexão mostrando para você que lá em Coríntios e também em Gálatas mostra que tinha cerca de 500 irmãos que foram para Galiléia para assistirem à assunção de Jesus. A palavra certa é essa: assunção. Ou assunção, ascensão. Assunção. Assunção é o sobrenome de alguém, né? Ascensão de Jesus. Foram para Galiléia, porque Jesus falou: eu me encontrarei com vocês lá na Galiléia. Foi um encontro tremendo. O apóstolo Paulo chega a dizer que tinha cerca de 500 irmãos. Quantos irmãos? 500. Logo na sequência desses 500, aparece agora um outro momento, que é um momento que Jesus ordenou a todos. Jesus ordenou a todos os discípulos, não só os apóstolos, falou assim: ó, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quantos que nós encontramos agora, debaixo dessa vontade, debaixo dessa ordem? Quantos? Se tinha 500 irmãos, no dia que Jesus foi elevado às alturas, para se assentar ao trono da majestade, quantos irmãos deveria estar no cenáculo? No mínimo 500, porque se cada um daqueles 500 pensasse assim: eu não vou sozinho não, vou levar mais um comigo. Era para ter 1000. Se cada irmão daqueles 500 fosse para Jerusalém obedecendo a ordem, porque Jesus estava fazendo algo novo. Tinha 500 para viver esse algo novo. 500 viu Jesus subir aos céus e poderia seguir a ordem: agora vamos para Jerusalém. Vamos embora, vamos para Jerusalém, galera. Agora a onda é lá em Jerusalém. Vamos embora. A gente já veio para Galiléia, já fizemos a nossa parte, já vimos Jesus subindo aos céus. Agora a próxima etapa é Jerusalém. Vamos embora, todo mundo para Jerusalém. 500 irmãos, arrastando mais um, dava uns 1000 logo no cenáculo. Mas quando a gente vai ver lá em Atos, capítulo 2, dos 500, 380 fizeram pouco caso. 120 valorizaram a palavra. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Então 380 nem ligaram para a vontade de Deus, para a direção de Deus. Eu penso que desses 380 teve gente que pensou assim: não, a minha família está lá me esperando.
eu tenho que comprar comida para eles, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar não sei o quê. Eu não posso ir para Jerusalém, não. Eu não posso lá buscar poder, não. Eu tenho que botar comida na mesa dos meus filhos. Eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que pagar o aluguel. Irmãos, tudo isso é justo. Isso não é pecado, não. Está certo. Mas a gente deixa de viver o algo novo. E o mesmo Deus que pode suprir a nossa necessidade, pelo fato de você trabalhar, correr atrás e pensar mesmo em colocar pão na mesa para os filhos, o mesmo Deus que supre você trabalhando, Ele supre quando você faz a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele não vai deixar faltar. Ele vai se comprometer. E eu acredito que até muito mais do que se você se basear só no seu esforço. Se você se basear só na sua capacidade, na sua força, Deus vai fazer muito mais e você talvez não vai precisar empenhar tanto esforço, tanta dedicação, trabalhando horas e horas, porque há uma palavra de Deus que diz assim, ó, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Aleluia. E eu quero dizer isso para você, que no cenáculo só tinha 120. E esses 120 viveram algo novo. E os 380 viveram algo novo? Não. Qual foi a última experiência dos 380, aliás? Qual foi a última experiência dos 380? Nós vimos Jesus sendo assunto aos céus. Nós vimos Jesus sendo elevado às alturas. Essa foi a nossa última experiência. Mas os 120 falaram assim, não, a gente viu Jesus sendo elevado nas alturas, mas a gente também estava lá no cenáculo, quando veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos reunidos, e de repente nós vimos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e nós começamos a falar em outras línguas, começamos a falar em mistério. O poder de Deus desceu na casa, e a gente não conseguiu se controlar, a língua estranha começou a tomar conta do ambiente, e nós saímos cheios do Espírito Santo para pregar a palavra com ousadia. Oh, irmão, eu fico pensando, se eu naquela época ficaria com os 380 ou ficaria entre os 120. Eu trago essa reflexão para você. Qual a galera que você ia ficar? Deus estava fazendo algo novo, mas só 120 experimentaram, viram, receberam. Qual a galera você ia ficar? Ninguém foi condenado ao inferno. Nós não estamos falando aqui de condenação. Ninguém ali foi, Deus puniu, pesou a mão. A partir daquele momento Deus pesou a mão sobre os 380 que não foram, que faltaram o dia do cenáculo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando do privilégio de se perder algo que Deus está fazendo, de ficar de fora do mover que Deus está derramando. Ah, meu irmão, será que isso não te incomoda? Será que isso não te incomoda? Será que isso não mexe com você? Você é crente de verdade? Você é filho de Deus de verdade? Isso tem que mexer contigo. E é por isso que eu trago essa palavra. Deus não parou de fazer algo novo. É o tema da mensagem de hoje. Deus não parou de fazer algo novo. E agora Ele só espera que você não fique de fora desse algo novo que Ele está fazendo hoje.